Após os eventos grandiosos da ascensão de Elias ao céu, um momento que marcou a história de Israel para sempre, o manto profético caiu. Sim, aquele símbolo sagrado de autoridade e poder divino repousou sobre os ombros de um homem escolhido, Eliseu. Não apenas o manto visível, mas também uma porção dobrada do Espírito que repousara sobre Elias, aquele Espírito que movia montanhas e dividia águas. Agora, porção dobrada, sobre Eliseu. Essa transição não foi apenas uma troca de guardas. Foi a confirmação de que o Senhor estava levantando um novo líder para seu povo. O profeta, principal de Israel. Uma posição de responsabilidade esmagadora, de falar em nome do Todo-Poderoso para uma nação frequentemente rebelde. A autoridade espiritual de Eliseu foi estabelecida de maneira inegável. Ele já havia dado provas de que o espírito de Elias estava com ele, e em plenitude. Lembrem-se do que aconteceu em Jericó, aquelas águas amargas impróprias para a vida, trazendo doença e esterilidade para a terra e para o povo. Eliseu, movido pelo Espírito Divino, lançou sal nas fontes e proferiu a palavra do Senhor. E o que aconteceu? As águas foram purificadas, um milagre tremendo. Tornaram-se potáveis, trazendo vida e esperança onde antes havia amargura. Este feito, a purificação das águas de Jericó, não foi um evento isolado. Foi um sinal claro para todos que o observavam, especialmente para os filhos dos profetas. Aqueles grupos de discípulos, aprendizes do ofício profético, que testemunharam de perto a transição e o poder em operação. O milagre em Jericó solidificou a posição de Eliseu entre eles. Eles o viram, eles creram. Ele não era apenas o sucessor de Elias. Ele era o profeta de Deus em ação, validado por sinais e maravilhas. Este período inicial, logo após a ascensão de Elias e a manifestação do poder em Jericó, foi crucial. Estabeleceu firmemente a autoridade de Eliseu. Mostrou que o favor de Deus estava sobre ele de forma poderosa. Ele estava pronto para o ministério desafiador que o aguardava. Pronto para ser a voz do Senhor em tempos turbulentos. Sua credibilidade estava forjada, não por palavras, mas por ações divinas. As bases foram lançadas. O caminho profético de Eliseu estava apenas começando a se desdobrar diante dos olhos de Israel. Que jornada seria essa? Cheia de desafios, mas também da gloriosa manifestação do poder de Deus através de seu escolhido. E assim, partiu Eliseu de Jericó, seguindo seu caminho sagrado em direção à cidade de Betel, uma jornada que o levava a um lugar de história amarga, uma cidade marcada pela sombra da idolatria. Sim, Betel, o centro onde os bezerros de ouro de Jeroboão ainda eram reverenciados, um local de rebelião e desprezo pela verdade divina. A atmosfera espiritual daquela cidade era pesada, distante da santidade que o profeta de Deus representava, enquanto o homem de Deus ascendia pelo caminho que conduzia àquela cidade infiel. Eis que um grupo emergiu de suas portas. Não eram crianças pequenas, mas rapazes, jovens que pareciam determinados a perturbar sua passagem. Saíram ao seu encontro, e com vozes cheias de escárnio e irreverência, começaram a zombar dele abertamente. O insulto ecoou pela estrada, penetrando o silêncio da jornada sagrada. Eram palavras cruéis, repetidas com intenção de humilhar. Gritavam: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Mas essa zombaria ia muito além de uma simples afronta à aparência física do profeta. No contexto daquele tempo e lugar, insultar um homem de autoridade, um homem de Deus, especialmente chamá-lo de careca, de forma desrespeitosa, era uma manifestação profunda de desprezo. Era uma tentativa de diminuir a figura que representava o próprio Senhor. E as palavras "sobe, sobe", que provocação era essa? Poderia ser uma cruel ironia, zombando da ascensão gloriosa de seu mestre Elias ao céu. Era como se dissessem: "Ora, se você é tão profeta quanto Elias, por que não sobe também?" Essa zombaria carregava o peso de um questionamento direto à sua autoridade profética, à sua sucessão de Elias. E, o que era ainda mais grave, ao Deus que o havia enviado. Era um desafio aberto à sua credibilidade diante dos filhos dos profetas e de todo o Israel. Vinha de jovens de uma cidade mergulhada na idolatria, cujos corações estavam endurecidos contra a palavra de Deus. Eles não apenas desprezavam o mensageiro, mas mostravam seu desdém pelo próprio Deus que ele servia. Era uma cena de profunda tristeza e ofensa espiritual no coração de Israel.
um ataque direto à autoridade divina manifestada em seu servo. Mas, aquela zombaria, aquele grito estridente de sobe, careca, proferido por aqueles jovens em Betel, não era de forma alguma um simples escárnio superficial sobre a aparência física de um homem. Não. Era algo infinitamente mais carregado de significado e perigo espiritual. Na tapeçaria cultural daquela era, dirigir um insulto tão direto e vil a uma figura de autoridade, especialmente a um profeta reconhecido por Deus, era uma grave transgressão. Zombar de sua aparência, da calvície talvez, era apenas a ponta do iceberg de um desprezo muito, muito mais profundo. Era uma afronta pública deliberada, um desrespeito flagrante ao papel e à posição que Eliseu ocupava. Pense na audácia, na insolência daqueles jovens de uma cidade notoriamente idólatra, desafiando abertamente o mensageiro do Deus Altíssimo. E no cerne daquela afronta estava o grito repetido, cruelmente irônico: sobe. Onde estaria a força desse insulto específico? Reside na memória recente da ascensão do profeta Elias. O predecessor de Eliseu, o grande Elias, não experimentou a morte comum. Ele foi levado ao céu num redemoinho, num espetáculo glorioso da intervenção divina, testemunhado pelo próprio Eliseu. Quando aqueles jovens gritavam, sobe, careca, estavam ecoando, de forma zombeteira, aquele evento milagroso. Estavam, essencialmente, desafiando Eliseu. Elias subiu. E você, profetazinho careca, por que não sobe também? Prove que você tem a unção, prove que é o sucessor legítimo, mostre seu poder, se é que tem algum. Era uma provocação direta, um questionamento feroz da autoridade profética e divina de Eliseu. Estavam tentando minar sua credibilidade logo no início de seu ministério. Mais do que um ataque pessoal a Eliseu, era um desafio direto ao próprio Deus que o havia escolhido e ungido. Era um desdém aberto pelo poder e pela vontade do Senhor, e que isso viesse de Betel, uma cidade que havia abraçado a idolatria de Jeroboão, construindo um centro de adoração a bezerros de ouro, apenas sublinhava a profundidade da rebelião ali presente. Aqueles jovens, produto daquele ambiente espiritual corrupto, manifestavam o desprezo arraigado de sua cidade pela palavra de Deus, pelos seus profetas, por tudo que era santo e justo. Não era uma mera travessura infantil. Era uma demonstração da impiedade que desafiava o céu. Uma afronta perigosa que não poderia, não deveria, passar despercebida pelo profeta do Senhor. Era a própria rebelião encarnada em palavras zombeteiras, exigindo que a santidade de Deus fosse defendida diante daquela afronta descarada, daquele desprezo insolente vindo dos lábios de Betel. Eliseu não se furtou. A narrativa sagrada nos revela o momento preciso, o ponto de inflexão na poeira do caminho. O profeta ungido pelo manto de Elias, o homem sobre quem repousava uma porção dobrada do Espírito Santo, parou. Ele virou-se. Seus olhos, possivelmente cansados pela jornada, encontraram os rostos zombeteiros daqueles jovens que escarneciam não apenas dele, mas da autoridade que representava. E então, de sua boca, não saiu um lamento ou um insulto pessoal. Não foi a dor de um homem ferido em seu orgulho que falou naquele instante crucial. Que profundidade há neste ato! A Bíblia é clara. Não se tratou de vingança pessoal, de uma explosão de raiva momentânea por ter sua aparência ou sua vocação ridicularizadas. Longe disso. O texto nos diz que Eliseu os amaldiçoou. Sim, uma maldição foi proferida. Mas a chave, o detalhe vital que distingue este momento de uma mera reação humana, é que ele o fez em nome do Senhor. Em nome de Yahvé. Isso eleva o evento para muito além de um desentendimento comum na beira da estrada. Entendamos o peso destas palavras. Falar em nome do Senhor significava agir sob a mais alta autoridade, como um emissário direto do próprio Deus Altíssimo. Significava que a maldição não era a decisão de Eliseu, mas a manifestação do juízo divino diante de uma impiedade flagrante. Aqueles jovens, provenientes de uma cidade mergulhada na idolatria, zombavam do mensageiro de Deus. Eles desafiavam a presença de Deus no meio deles. E tal desafio, tal desprezo pela santidade e pela autoridade divina manifesta em seu profeta, era uma transgressão grave que não poderia passar impune. A seriedade daquela zombaria, daquele sobes careca carregado de escárnio e dúvida, exigia uma resposta.
E essa resposta, para ser justa e para afirmar a soberania de Deus, em um lugar onde ele era tão desrespeitado, tinha que vir do próprio Deus. Eliseu, ao proferir a maldição em nome do Senhor, tornou-se o canal, o instrumento da resposta divina. Era Deus respondendo ao desprezo. Era o Santo de Israel afirmando sua autoridade através de seu servo escolhido. Não era a fúria de um homem, mas a justiça santa de um Deus que não tolera o escárnio de seus ungidos e de seu poder. O palco estava montado para a demonstração inquestionável de quem realmente governava. E assim, diante daquela afronta audaciosa, o profeta Eliseu virou-se. Seus olhos fixaram-se naqueles que ousavam zombar, que desafiavam a sua autoridade e, por extensão, aquele a quem ele servia. Com a solenidade que lhe era inerente e sob a unção que repousava sobre ele, Eliseu proferiu as palavras, uma maldição, não movido por uma ira passageira ou vingança pessoal, mas falando em nome do próprio Senhor. Era um decreto celestial sendo pronunciado através de lábios humanos, uma resposta divina à zombaria impiedosa contra o mensageiro de Deus. E o que aconteceu a seguir foi rápido, terrível e inesquecível. Imediatamente após a maldição ser proferida no nome do Altíssimo, a natureza respondeu ao chamado divino. Do denso bosque que margeava o caminho, emergiram duas feras colossais, duas ursas fêmeas, impulsionadas por uma força invisível e irresistível. Elas não hesitaram. Avançaram contra o grupo daqueles jovens insolentes que haviam ridicularizado o profeta. A cena que se seguiu foi de puro horror e desespero. As feras selvagens atacaram com fúria, e o resultado foi devastador. 42 daqueles que zombaram do ungido de Deus foram despedaçados pelas garras e dentes das ursas. Este evento não foi uma coincidência trágica. Foi uma demonstração inequívoca, um sinal claro e aterrorizante do juízo divino em ação. Serviu como um aviso severo para Israel e para todos que ousassem desprezar os mensageiros escolhidos pelo Senhor. A seriedade de zombar ou desafiar a autoridade profética, que é a própria autoridade de Deus delegada a homens, foi manifestada de maneira brutal e imediata. No início do ministério de Eliseu, esta consequência divina estabeleceu de forma inquestionável a sua credibilidade e a presença poderosa de Deus com ele. Mostrou que desrespeitar o profeta era desrespeitar o próprio Todo-Poderoso, e que tal desrespeito traria consequências terríveis. A punição, embora chocante para a sensibilidade moderna, serviu para proteger o profeta em um ambiente claramente hostil e garantir que sua missão divina não seria obstruída pela insolência humana. Foi uma lição dura, mas necessária, sobre a santidade do chamado profético e as ramificações de desprezar a voz de Deus. Após a terrível demonstração do poder divino, as ursas cumprindo o juízo sobre aqueles jovens zombadores, os Entzuzer, silêncio pesou sobre o caminho para Betel. Aquele evento não foi um acaso, oh não. Foi uma manifestação clara e inconfundível da justiça que procede dos altos céus, um aviso severo, para que ninguém ousasse desprezar o ungido do Senhor. Imagine a cena, o medo que se instalou, a compreensão repentina da seriedade daquele momento, naquele início de ministério de Eliseu, onde sua credibilidade precisava ser estabelecida diante de Israel, especialmente após a gloriosa partida de Elias. Este incidente, por mais chocante que pareça aos nossos olhos, serviu como um selo celestial sobre o seu chamado. Mostrou a todos que Deus estava verdadeiramente com Eliseu, assim como esteve com Elias. Desprezar a voz daquele profeta não era simplesmente insultar um homem. Era afrontar o próprio Deus que o enviara, uma lição terrível e poderosa que foi gravada naquele dia fatídico. Quem poderia agora duvidar da autoridade que repousava sobre Eliseu? E para cidades como Betel, mergulhadas na idolatria e na rebelião contra a lei do Altíssimo. Oh, que alerta foi aquele! Os jovens que zombaram, filhos de uma cultura que desprezava o verdadeiro Deus, sentiram o peso da ira divina. Este juízo não foi apenas sobre eles, mas sobre a atitude de todo um povo que havia se desviado. Serviu também para proteger o mensageiro em um ambiente hostil, garantindo que a palavra de Deus pudesse ser entregue sem ser constantemente pisoteada. A seriedade do desprezo, a audácia da rebelião, encontraram uma resposta que fez tremer os fundamentos daquela cidade. Idólatra, portanto, a história nos grita uma verdade eterna.
Desprezar os mensageiros de Deus, zombar de seu chamado ou de seus servos, é, em sua essência, desprezar a majestade do próprio Deus. É uma afronta direta à sua santidade e autoridade. Que lição profunda aprendemos aqui? Que a reverência ao Senhor e a seus ungidos não é uma opção, mas uma necessidade vital. Que nossos corações jamais abriguem o desdém ou a zombaria para com aquilo que é santo, para que não venhamos a experimentar as consequências terríveis de tal insensatez. Respeitar seus mensageiros é um sinal de que respeitamos aquele que os enviou, o único e verdadeiro Deus. Que essa verdade ressoe em nossa alma para sempre.